Por fora, tudo parecia comum. Um casal jovem, uma rotina construída entre compromissos, planos e uma imagem que, para muitos, transmitia estabilidade. Nada, à primeira vista, sugeria que atrás das portas fechadas existia um acúmulo silencioso de tensões que, com o tempo, se tornaria impossível ignorar. E talvez seja justamente assim que algumas das histórias mais difíceis começam. Não com um grande acontecimento visível, mas com sinais pequenos demais para chamar atenção, até que seja tarde. Nos primeiros tempos, a relação parecia seguir o curso esperado. Havia a aparência de normalidade, os gestos cotidianos, a convivência compartilhada e uma vida que, vista de fora, dificilmente levantaria suspeitas. Mas, como tantas vezes acontece em histórias marcadas por tragédias anunciadas, a superfície escondia rachaduras que poucos conseguiam perceber. Com o passar do tempo, mudanças sutis começaram a surgir. Não eram episódios isolados que, por si só, explicassem um cenário alarmante. Eram padrões. Pequenas tensões. Momentos desconfortáveis. Silêncios prolongados depois de discussões. Reações que pareciam excessivas diante de situações comuns. O tipo de coisa que, quando vista separadamente, pode ser interpretada como um conflito qualquer, mas, reunida ao longo do tempo, começa a formar outra imagem. Tatiana Spitner seguia sua vida profissional, mantinha compromissos, preservava rotinas. Mas em torno dessa normalidade, relatos posteriores apontariam que existiam sinais que só seriam compreendidos com clareza depois que tudo aconteceu. Como se a história, olhando para trás, revelasse marcas que estavam ali desde antes, invisíveis para quase todos. Há algo inquietante nesses casos. Porque o perigo raramente se apresenta de forma óbvia no início. Ele costuma crescer em espaços discretos, em comportamentos que se repetem, em pressões que se acumulam, em situações que parecem passageiras, mas deixam rastros. E, enquanto isso, a vida segue. Dias comuns continuam existindo. Conversas acontecem. Portas se fecham. Elevadores sobem e descem. Luzes se apagam nos apartamentos enquanto a cidade segue indiferente do lado de fora. E talvez seja isso que torne tudo ainda mais perturbador. A convivência entre a aparência do cotidiano e aquilo que, silenciosamente, já está se deteriorando. Em retrospecto, muitos casos revelam esse mesmo padrão, sinais prévios que só ganham peso depois da tragédia. Palavras lembradas tarde demais. Comportamentos reinterpretados tarde demais. Alertas que, no presente, pareciam difusos demais para serem compreendidos. Na história de Tatiana Spetner, esse passado começaria a ser revisitado justamente porque, quando a noite decisiva chegasse, cada detalhe anterior passaria a importar. Mas, naquele momento, ninguém do lado de fora sabia que o relógio avançava para uma ruptura. Havia apenas a ilusão de continuidade. Até que veio aquela noite. Uma saída aparentemente comum. O retorno ao edifício. Horas que, vistas antes, poderiam parecer apenas parte de mais um fim de semana qualquer. Mas que, em poucos instantes, deixariam de ser rotina para se tornarem o centro de uma investigação que chocaria o país. Porque algumas histórias não começam no momento em que o crime acontece. Começam muito antes. Começam nos sinais que passam despercebidos. E naquela noite em Guarapuava, quando portas se abriram, câmeras registraram movimentos e uma sequência irreversível começou a se desenrolar. Esses sinais silenciosos estavam prestes a encontrar sua revelação mais devastadora. E o que aquelas imagens mostrariam depois, mudaria completamente a forma como esse caso seria entendido. A cidade seguia em seu ritmo habitual, como em tantas outras noites em que nada parece anunciar ruptura alguma. Luzes acesas nas janelas, ruas silenciosas em alguns pontos, movimento em outros, e a sensação comum de que aquela seria apenas mais uma madrugada como tantas outras. Mas, para Tatiana Spetner, aquela noite avançava em uma direção que ninguém ao redor ainda compreendia. Tudo começou como algo que, à primeira vista, não parecia extraordinário. Uma saída, um retorno, o fim de uma noite que poderia ter terminado como qualquer outra. Mas há momentos em que a linha entre o cotidiano e o irreversível é atravessada em silêncio. Ao retornarem ao edifício, algo já havia mudado. Testemunhos e reconstruções posteriores apontariam que, naquele ponto, a tensão já existia.
O ambiente, que deveria ser apenas o cenário do fim de uma noite comum, começava a se transformar em palco de uma sequência decisiva. E é justamente essa sucessão de acontecimentos, captada em fragmentos e remontada depois, que tornaria esse caso tão marcante. Porque, diferente de histórias construídas apenas sobre versões conflitantes, aqui havia registros. Havia imagens. E, em muitos casos, imagens não apenas documentam acontecimentos. Elas desmontam narrativas. Nos corredores, nos acessos do prédio, nos movimentos registrados, surgiam sinais de que algo grave estava acontecendo. O que, em outros casos, dependeria apenas de depoimentos contraditórios, ali começava a ganhar contornos concretos. Tatiana Spetner aparecia inserida em uma sequência de eventos que, depois, seria analisada detalhe por detalhe. Cada deslocamento, cada intervalo, cada minuto, cada ação aparentemente banal que, observada no conjunto, começava a formar outra leitura do que realmente havia ocorrido naquela noite. E havia algo perturbador nisso. Porque enquanto tudo acontecia, ninguém imaginava que aquelas horas seriam revisadas tantas vezes por investigadores, peritos, jurados e pelo país inteiro. Naquele instante, era apenas uma noite em andamento. Mas o que se passava dentro daquele edifício começava a romper a aparência de normalidade construída até ali. Há casos em que a tragédia surge como um único evento abrupto. Há outros em que ela se revela em camadas. Esse parecia ser um deles. A tensão cresce não em um único momento, mas em uma sequência. Como se cada passo conduzisse ao próximo. Como se, uma vez iniciado, o curso dos acontecimentos se tornasse cada vez mais difícil de interromper. Enquanto isso, do lado de fora, nada parecia mudar. A cidade seguia indiferente. Pessoas dormiam. Carros passavam. A madrugada avançava. Mas dentro daquele espaço fechado, algo decisivo se desenrolava. E talvez o mais inquietante seja justamente isso: saber que tragédias profundas, às vezes, acontecem cercadas pela aparência absoluta de normalidade. Quando os acontecimentos daquela noite começaram a ser reconstruídos, ficou evidente que ali não havia apenas um episódio isolado e inexplicável. Havia uma sequência, uma cronologia, uma progressão. E quanto mais essa progressão era observada, mais perguntas surgiam. O que exatamente havia acontecido antes dos momentos finais? O que ocorreu nos minutos que antecederam a ruptura definitiva? O que os registros realmente mostravam? E o mais importante, a versão inicial dos fatos resistiria ao que as evidências começavam a revelar? Essas perguntas ainda estavam longe de ser respondidas naquela madrugada. Porque, antes que viessem a investigação, os debates públicos e a disputa pela verdade, haveria primeiro o impacto brutal do que seria descoberto. E seria justamente a partir das imagens daquela noite, imagens que pareciam guardar respostas e, ao mesmo tempo, levantar novas dúvidas, que o caso deixaria de ser apenas uma ocorrência local. Ele começaria a se transformar em algo muito maior. Porque, quando amanhecesse, e os primeiros relatos surgissem, a principal questão já não seria apenas o que aconteceu com Tatiana Spetner. Seria se a verdade estava sendo contada. E a resposta para isso começaria a emergir justamente das imagens que ninguém imaginava que existiam. Quando o amanhecer chegou, a notícia já começava a circular envolta em choque, confusão e perguntas sem resposta. O que, horas antes, parecia restrito aos corredores de um edifício em Guarapuava, agora começava a se tornar um caso cercado por versões, suspeitas e uma inquietação crescente. Mas foi quando as imagens vieram à tona que tudo começou a mudar. Porque havia registros. E registros, às vezes, não apenas esclarecem. Eles desestabilizam. As primeiras informações tentavam enquadrar o ocorrido dentro de uma explicação inicial. Mas, à medida que os materiais captados por câmeras passaram a ser analisados, a aparente simplicidade dessa narrativa começou a ruir. Tatiana Spetner não estava mais apenas no centro de um caso trágico. Seu caso começava a levantar dúvidas profundas sobre o que realmente havia acontecido naquela madrugada. As imagens passaram a ser observadas quadro a quadro. Cada movimento importava. Cada intervalo era examinado. Cada gesto parecia carregar um peso que, antes, não havia sido percebido. E o que esses registros mostravam produziu um efeito imediato.
Porque aquilo que parecia uma versão possível começou a confrontar elementos que sugeriam outra realidade. Em muitos casos, a dúvida nasce da ausência de provas. Aqui, paradoxalmente, ela crescia por causa delas. As imagens passaram a alimentar uma pergunta inevitável. Se os registros mostram uma sequência complexa de acontecimentos, a explicação inicial conseguia realmente sustentar-se? Essa questão começou a ecoar muito além da investigação. Ela alcançou opinião pública, imprensa, especialistas e pessoas que viam naquele caso algo que parecia ir além de uma tragédia isolada. Porque o que surgia ali não era apenas uma dúvida sobre circunstâncias. Era uma disputa sobre a própria verdade. Enquanto isso, o impacto emocional do caso aumentava. Porque, quando uma história é confrontada por imagens, ela deixa de existir apenas como narrativa. Ela ganha materialidade. Passa a ser vista, revista, questionada. E foi exatamente isso que aconteceu. As gravações passaram a ser interpretadas não apenas como registros frios, mas como peças centrais para entender se havia contradições entre o que se dizia e o que as evidências sugeriam. Tatiana Spetner tornava-se, naquele momento, o centro de um caso em que a verdade parecia escondida justamente em imagens que, ao invés de encerrar dúvidas, ampliavam perguntas. E havia algo ainda mais perturbador. Porque, à medida que especialistas e investigadores aprofundavam a análise, começava a surgir a percepção de que talvez a narrativa inicial não fosse apenas incompleta. Talvez estivesse profundamente errada. Essa possibilidade alterava tudo. Porque, se a compreensão inicial do caso fosse contestada, então não se tratava apenas de revisar fatos. Tratava-se de reconstruir completamente o que aconteceu. E isso mudava o rumo da investigação. Mudava o peso das provas. Mudava o próprio significado daquela noite. A queda, que poderia ter sido tratada como ponto final, começava a ser vista não como conclusão, mas como parte de uma sequência muito maior. Uma sequência que precisava ser reconstituída. E quanto mais isso avançava, mais a pergunta se tornava inevitável. O que realmente aconteceu antes daquele momento? Essa era a questão que agora dominava o caso. E ela não poderia mais ser respondida apenas por versões. Precisaria ser enfrentada por perícias, cruzamento de provas, reconstruções e investigação aprofundada. Porque as imagens haviam feito algo irreversível. Elas haviam rompido a primeira narrativa. E, uma vez que a dúvida pública e investigativa foi instalada, o caso deixou de ser apenas sobre uma morte cercada por perguntas. Passou a ser sobre se havia uma verdade sendo ocultada. E seria justamente quando investigadores começassem a desmontar versões, confrontar contradições e reconstruir cada minuto daquela madrugada, que o caso daria sua virada mais decisiva até então. A dúvida já estava instalada. O que começou como uma versão apresentada de forma inicial agora enfrentava um obstáculo difícil de contornar. As evidências não pareciam seguir o mesmo roteiro. E, quando isso acontece, uma investigação deixa de buscar apenas confirmação. Ela passa a testar se a própria narrativa original pode sobreviver ao peso dos fatos. Foi nesse ponto que o caso Tatiana Spetner entrou em outra fase. Uma fase em que versões começaram a ser confrontadas. Declarações passaram a ser examinadas em comparação com registros. Cronologias foram reconstruídas. Laudos ganharam peso central. E, pouco a pouco, aquilo que antes era tratado como explicação começou a ser questionado de forma cada vez mais contundente. A hipótese inicial de suicídio, que havia surgido nos primeiros momentos, começou a enfrentar rupturas. Não por especulação, mas porque a investigação passou a identificar incompatibilidades. E incompatibilidades, em um caso assim, mudam tudo. Cada elemento analisado deixava mais evidente que não se tratava apenas de interpretar imagens ou versões isoladas. Era preciso entender a sequência completa. O que aconteceu antes. O que aconteceu durante. E o que os vestígios físicos, os registros e os depoimentos realmente indicavam. Foi nesse processo que a investigação começou a produzir algo decisivo. Ela deixou de apenas reagir às dúvidas públicas. Passou a construir tecnicamente uma nova leitura do caso. E essa nova leitura começou a romper, peça por peça, a narrativa inicial. Tatiana Spetner já não era tratada dentro de uma hipótese única.
O caso agora se movia em direção a outra possibilidade. Muito mais grave, muito mais complexa e muito mais difícil de ignorar. Havia contradições. Havia pontos que não se encaixavam. Havia perguntas que a primeira versão não respondia. E, quanto mais essas lacunas apareciam, mais a investigação avançava para um novo enquadramento. Em muitos casos, a virada acontece quando surge uma prova isolada. Aqui, a virada parecia nascer do conjunto, do acúmulo, da convergência entre registros, perícias e inconsistências. Era isso que começava a desmanchar a hipótese inicial. E havia um impacto profundo nisso. Porque romper uma narrativa de suicídio não significava apenas alterar uma conclusão preliminar. Significava admitir que o caso talvez estivesse sendo compreendido de forma radicalmente equivocada desde o início. Essa possibilidade elevava tudo. O peso institucional, o peso jurídico, o peso simbólico. Porque, se a hipótese inicial ruía, surgia outra pergunta inevitável. Se não foi o que se disse no começo, então o que realmente foi? Essa era agora a questão central. E, ao redor dela, a investigação começava a se reorganizar. Novas interpretações ganhavam força. A linha do caso mudava. O olhar dos investigadores mudava. E também mudava a forma como o país começava a enxergar o que havia acontecido. Tatiane Spetner deixava de estar no centro de uma tragédia cercada por ambiguidade. Passava a estar no centro de um caso que começava a apontar para a responsabilidade criminal. E isso mudava tudo. Porque, a partir desse ponto, já não se discutia apenas circunstâncias. Discutia-se autoria, responsabilidade, intenção e prova. Mas romper uma narrativa é apenas o começo. Depois disso, vem o desafio maior: sustentar a nova versão diante da justiça. Transformar indícios em acusação. Transformar dúvidas em convicção jurídica. Transformar investigação em julgamento. E seria exatamente aí que o caso entraria em sua próxima fase. Porque, uma vez desfeita a primeira narrativa, o foco se voltaria para uma pergunta ainda mais decisiva. As provas reunidas seriam suficientes para reconstruir, diante de um tribunal, tudo o que realmente aconteceu naquela noite. A resposta começaria a surgir quando o caso chegasse ao julgamento. E, ali, cada detalhe voltaria a ser disputado novamente. Quando o caso chegou ao tribunal, a disputa deixou de estar apenas nos relatórios, nas perícias ou nas interpretações públicas. Agora, tudo precisaria ser reorganizado diante da justiça. E isso significava reconstruir, peça por peça, uma sequência de acontecimentos que já havia mobilizado a atenção nacional. No julgamento, o passado voltou a ser revisto, mas não como memória, como prova. Cada detalhe da noite em Guarapuava retornou ao centro da discussão. As imagens foram novamente observadas. Os laudos voltaram a ser confrontados. Depoimentos ganharam novo peso. Cronologias foram reconstituídas. E aquilo que havia sido debatido ao longo da investigação agora precisava resistir ao rigor do tribunal. Porque em um julgamento, não basta haver convicção social. É preciso sustentação jurídica. E era exatamente isso que estava em jogo. A acusação buscava demonstrar que a morte de Tatiane Spetner não poderia ser compreendida dentro da narrativa inicialmente apresentada. O objetivo era reconstruir os acontecimentos de forma coerente, amparada nas evidências acumuladas, para demonstrar responsabilidade criminal. Já a defesa, como ocorre em casos dessa magnitude, buscava tensionar interpretações, questionar conclusões e disputar o significado das provas. E foi nesse confronto que o caso ganhou sua dimensão mais decisiva. Porque ali não se discutia apenas o que aconteceu. Discutia-se qual verdade prevaleceria. As imagens, que desde cedo haviam provocado rupturas, voltaram a ocupar posição central. Não como impacto midiático, mas como elemento probatório. E esse era um ponto crucial. Porque aquilo que havia despertado dúvidas públicas agora precisava ser traduzido em argumentação jurídica. O que exatamente aqueles registros demonstravam? Como se encaixavam com perícias? Como dialogavam com os demais elementos do caso? Essas perguntas atravessavam o julgamento. E, enquanto isso,
o tribunal também se tornava espaço para algo maior. Não apenas decidir um caso, mas definir como ele seria compreendido historicamente. Tatiana Spetner já não estava apenas no centro de uma investigação. Agora seu caso representava uma disputa sobre responsabilização, violência e verdade. E isso ampliava o peso de cada argumento. Cada palavra importava. Cada contradição importava. Cada detalhe importava. Porque, em casos marcados por reconstruções complexas, muitas vezes é justamente nos detalhes que o rumo de um julgamento se decide. E havia também um elemento impossível de ignorar: a dimensão simbólica. Porque esse julgamento não era observado apenas como mais um processo criminal. Ele carregava repercussões muito além daquele tribunal. Era acompanhado como um caso capaz de influenciar debates públicos mais amplos. E isso tornava tudo ainda mais intenso. À medida que provas eram revisitadas e versões confrontadas, a reconstrução do caso se consolidava. O que antes era dúvida começava a ganhar forma de convicção jurídica. O que antes era contestação começava a se organizar como responsabilização. E o tribunal se aproximava do momento em que precisaria responder à pergunta central que havia atravessado todo o caso. O que, juridicamente, ficou provado sobre a morte de Tatiana Spetner? Essa resposta se aproximava. Mas, em casos assim, um veredito nunca é apenas o fim de uma etapa. Frequentemente, ele abre outra. Porque, depois do julgamento, ainda viriam as consequências, os recursos, a consolidação da condenação e, talvez mais importante, a transformação de um caso individual em um marco maior. Porque quando o tribunal finalmente avançasse para sua decisão, não seria apenas o destino jurídico do réu que estaria sendo definido. Seria também o lugar desse caso na história. E o que aconteceria depois do veredito faria com que Tatiana Spetner deixasse de ser lembrada apenas por um crime. Seu nome passaria a integrar algo muito maior. Quando o veredito veio, ele não representou apenas a conclusão de um julgamento. Representou o momento em que anos de investigação, reconstrução dos fatos e disputas sobre a verdade encontraram uma definição jurídica. A decisão teve peso. Peso para o caso. Peso para a justiça. Peso para tudo o que havia sido debatido desde aquela noite em Guarapuava. Porque, a partir dali, o que durante muito tempo foi questionado, disputado e contestado passava a receber reconhecimento formal dentro do sistema judicial. A condenação marcou uma virada. Não apenas pela responsabilização penal, mas pelo significado do que estava sendo reconhecido. Tatiana Spetner deixava de estar no centro de um caso cercado por versões conflitantes para estar no centro de uma decisão que consolidava uma compreensão jurídica sobre o que havia ocorrido. E isso mudava a dimensão histórica do caso. Porque certos processos ultrapassam os limites do próprio tribunal. Eles passam a representar marcos, referências, pontos de inflexão. E esse caso começava a assumir esse papel. Mas, como em tantos processos de grande repercussão, a condenação não significava encerramento imediato. Vieram recursos, contestações, tentativas de reverter ou rediscutir aspectos da decisão. E isso manteve o caso em movimento. Porque, juridicamente, o caminho raramente termina no primeiro veredito. Há etapas posteriores. Há disputas processuais. Há batalhas que continuam. E essas fases também carregam tensão. Porque mantém viva a pergunta sobre a estabilidade da decisão. Ela será mantida? Será modificada? Será reafirmada? Essas dúvidas acompanharam o caso enquanto seus desdobramentos seguiam. Mas havia algo que já se consolidava para além dos recursos. O reconhecimento do feminicídio. E esse ponto tinha um peso que ultrapassava o aspecto técnico. Porque nomear juridicamente importa. Nomear altera a compreensão do caso. Define contexto. Reconhece padrões. Insere o crime dentro de uma realidade social maior. E foi isso que tornou esse momento tão significativo. Tatiana Spetner não era lembrada apenas dentro de uma narrativa individual. Seu caso passava a dialogar com um debate muito mais amplo sobre violência contra mulheres, responsabilização e estruturas que, por muito tempo, normalizaram sinais que não deveriam ser ignorados. Esse reconhecimento transformou o caso.
e ampliou seu legado. Porque já não se tratava apenas do desfecho penal de um processo. Tratava-se do impacto que ele produziria além dos autos. Na memória pública, nos debates jurídicos, na percepção social. E talvez seja justamente aí que certos casos deixam de ser apenas casos. Passam a se tornar símbolos. Mas símbolos carregam ambiguidade. Porque, se por um lado representam avanço, por outro também expõem o que precisou acontecer para que esse avanço existisse. E isso torna seu peso ainda maior. A condenação e o reconhecimento do feminicídio responderam parte das perguntas que atravessaram toda essa história. Mas não encerraram todas. Porque permanecia outra questão, talvez a mais profunda. O que esse caso deixou como alerta? O que mudou depois dele? O que passou a ser visto de forma diferente? E, sobretudo, o que ainda continua precisando mudar? Essas perguntas ultrapassavam o tribunal e conduziriam o caso para sua etapa final. Porque o último capítulo dessa história já não seria apenas sobre crime, investigação ou justiça. Seria sobre legado, sobre memória, e sobre por que o nome de Tatiane Spetner continuaria sendo lembrado muito depois do encerramento do processo. Alguns casos terminam com a sentença. Outros começam a produzir seu verdadeiro impacto somente depois dela. O caso Tatiane Spetner pertence a essa segunda categoria. Porque, quando os processos avançaram, quando o julgamento produziu suas conclusões e quando o reconhecimento do feminicídio consolidou o significado jurídico do caso, uma nova dimensão começou a surgir. A dimensão do legado. E legados não se constroem apenas pela memória do que aconteceu. Se constroem pelo que passam a transformar. O nome de Tatiane Spetner deixou de estar ligado apenas à tragédia daquela noite em Guarapuava. Seu caso passou a ser lembrado como um marco em debates sobre violência doméstica, sinais de risco, responsabilização e reconhecimento institucional de dinâmicas que, durante muito tempo, foram minimizadas ou ignoradas. E talvez esse seja um dos aspectos mais profundos desta história. Porque ela obrigou muitas pessoas a olhar para algo maior do que o próprio caso. Obrigou a olhar para os sinais, para os padrões, para aquilo que muitas vezes parece invisível enquanto ainda está acontecendo. Os primeiros sinais de tensão, os comportamentos que parecem isolados, os conflitos que, vistos de fora, podem parecer menores. Tudo isso ganhou um novo significado quando a história foi compreendida por inteiro. E esse talvez seja o maior alerta que permanece. Porque o perigo raramente surge apenas no momento final. Muitas vezes ele começa antes. Em detalhes. Em silêncios. Em sinais que passam despercebidos. E é justamente por isso que o caso continuou ecoando. Não apenas pela gravidade dos fatos, mas porque levou uma pergunta difícil para além dos tribunais. Quantas histórias começam com sinais semelhantes e nunca são percebidas a tempo? Essa pergunta fez do caso algo maior que um processo judicial. Fez dele um alerta social. E alertas permanecem porque apontam para o presente. Não falam apenas sobre o que aconteceu, falam sobre o que ainda pode acontecer. Esse é o peso do legado. Ele não pertence apenas ao passado. Ele se projeta no futuro. Tatiane Spetner passou a ser lembrada não apenas como vítima de um caso que mobilizou o país, mas como símbolo de um debate que continua necessário. E talvez seja por isso que essa história permanece tão viva. Porque ela não oferece apenas uma conclusão. Ela exige reflexão. Sobre sinais ignorados. Sobre violência que muitas vezes se esconde na aparência da normalidade. Sobre a importância de ouvir, perceber e agir antes que seja tarde. E esse é um ponto impossível de ignorar. Porque se uma história como essa serve para alguma coisa além da memória, é para reduzir as chances de repetição. Para transformar a tensão em prevenção. Consciência em cuidado. Silêncio em percepção. Esse é o verdadeiro legado. Não apenas lembrar o que aconteceu, mas aprender com o que aconteceu. E talvez, no fim, a pergunta que continua ecoando não seja apenas o que aconteceu com Tatiane Spetner, mas quantas histórias ainda dependem de que esses sinais sejam reconhecidos a tempo. Porque o caso teve um desfecho judicial, mas o alerta que ele deixou, esse ainda permanece.
Considerações finais. Algumas histórias não terminam quando o silêncio chega. Elas continuam existindo nas perguntas que permanecem, nos sinais que passam a ser vistos com outros olhos e nas marcas que deixam muito além do momento em que tudo aconteceu. O caso de Tatiane Spetner não foi apenas sobre uma tragédia que chocou o país. Foi também sobre como sinais podem ser ignorados, como narrativas podem ser contestadas pela verdade e como, às vezes, é preciso uma história dolorosa para provocar mudanças que deveriam ter vindo antes. Porque, no fim, essa história não fala apenas sobre justiça. Ela fala sobre percepção, sobre responsabilidade, sobre reconhecer que, muitas vezes, o perigo não começa no instante em que tudo desaba, mas muito antes, quando ninguém ainda percebe o que está se formando. E talvez esse seja o maior legado que permanece. Entender que lembrar casos como esse não é reviver o passado por reviver. É impedir o esquecimento. É transformar memória em alerta. É fazer com que histórias como essa sirvam para que outras não se repitam. Se essa história te fez refletir, se te impactou de alguma forma, então ela já cumpriu um propósito importante. E se você quer continuar acompanhando histórias reais, profundas e marcantes como essa, se inscreva no canal, deixe o seu like e compartilhe este vídeo com mais pessoas. Porque quanto mais gente ouvir, refletir e manter essas histórias vivas, maiores são as chances de que seus alertas não sejam ignorados.